Olá a todos e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que é honestamente crítico para qualquer negócio nos dias de hoje: a segurança dos dados. Pois é, a verdade é que a quantidade de informação que as empresas gerem não para de crescer e, com ela, as ameaças tornam-se cada vez mais sofisticadas. E é exatamente por isso que temos de falar de blockchain. E começamos logo com a pergunta de €1 milhão, não é? Se calhar é a pergunta que todos os gestores deviam fazer a si próprios antes de adormecer. Os dados da minha empresa estão realmente seguros? Exato. E hoje vamos explorar como é que uma tecnologia que se calhar muitos ainda associam só a criptomoedas pode ser, na verdade, a chave para responder esta pergunta com um sim. Ok, mas para percebermos porque é que a blockchain pode ser a solução, primeiro temos de perceber bem qual é o problema. É isso mesmo. E o problema, na sua essência, está na forma como a maioria dos sistemas de informação ainda hoje está construída. Está tudo centralizado. É isto, é a imagem clássica de pôr todos os ovos no mesmo cesto. Toda a informação crítica, todos os registros, todos os segredos de uma empresa estão guardados num único sítio, num servidor central. E o que é que acontece se alguém conseguir chegar a esse cesto? O desastre é total. É um ponto único de falha e o risco, como se pode imaginar, é absolutamente gigante. E é precisamente aqui que entra a nossa conversa. A blockchain foi pensada para resolver este problema do ponto único de falha. Exato. Ouve-se imenso o termo, mas vamos direto ao que interessa. Afinal, o que é isto da blockchain em português corrente? A definição está aí e é bastante clara. Pensem num livro de registros digital, como um livro de contas. Mas há aqui duas palavras que mudam tudo: distribuído e imutável. Exato. Distribuído significa que, em vez desse livro estar num único computador, há cópias dele espalhadas por centenas ou até milhares de computadores. Não há um dono central, e é isso que o torna tão robusto. E o nome blockchain, corrente de blocos, diz-nos como é que a magia acontece. A informação é guardada em blocos que estão literalmente acorrentados uns aos outros. Certo, cada bloco tem basicamente três ingredientes. Primeiro, os dados em si, por exemplo, os detalhes de uma transação. Depois tem o hash, que funciona como uma impressão digital única e irrepetível para aquele bloco específico. E por fim, a parte genial. Tem também a impressão digital do bloco que veio antes dele. É esta ligação que cria a corrente, a chain. E essa impressão digital, o hash, é o verdadeiro segredo da segurança. A melhor analogia é pensar num selo de cera a fechar um envelope antigo. É uma ótima analogia. Se alguém tentar mexer numa vírgula que seja dos dados de um bloco, a impressão digital, o hash, muda por completo. É como partir o selo. E como todos os blocos seguintes estão ligados a esse selo, a corrente inteira, a partir daquele ponto, fica inválida. A tentativa de fraude é detectada por toda a rede de forma quase instantânea. E é todo este mecanismo que nos leva àquilo que podemos chamar os grandes pilares que tornam a blockchain uma fortaleza digital. Vamos lá ver quais são? O primeiro pilar é a descentralização, e esta imagem mostra perfeitamente a diferença. Do lado esquerdo, temos o sistema tradicional, com um alvo enorme e bem visível. Do lado direito, o modelo da blockchain. A informação está replicada em toda a rede. Para um hacker conseguir alterar alguma coisa, teria de atacar mais de metade dos computadores da rede, ao mesmo tempo. É uma tarefa quase impossível. A segurança aqui vem da força do grupo. O segundo pilar é a imutabilidade, que na verdade já vimos como funciona com a história dos hashes. Quando um dado entra na blockchain, ele não pode ser alterado nem apagado. Ponto final. Fica lá para sempre. Agora pensem no que isso significa para uma empresa. Um registro de contas, a assinatura de um contrato, o histórico de uma transação, tudo fica gravado de forma 100% fidedigna e à prova de bala. É basicamente o fim da manipulação de registros ou da fraude interna. E para fechar os pilares, temos os smart contracts, ou contratos inteligentes. O nome já nos dá uma boa pista, não é? São, no fundo, pequenos programas de computador que vivem na blockchain e que executam automaticamente as cláusulas de um contrato. Imaginem um código que diz: se o produto for entregue na morada X, então liberta o pagamento Y para o vendedor. Tudo automático, sem intermediários, sem atrasos e sem erros humanos. Ok, a teoria é fantástica, sem dúvida. Mas a grande questão é, isto já está a ser usado no mundo real ou ainda é ficção científica? Já está, e em força. Vamos ver alguns exemplos práticos de indústrias que já estão a tirar partido disto. A primeira área, como seria de esperar, é a das finanças. Em vez de uma transferência internacional demorar dias a saltar entre vários bancos intermediários, cada uma levar a sua comissão, com a blockchain, essa mesma transferência pode acontecer em minutos, de forma direta entre as duas partes, com custos muito mais baixos. E, claro, com o registro inviolável que reduz drasticamente a possibilidade de fraude. Há outro setor fascinante é a saúde.
Aqui, a privacidade e a segurança dos dados são, obviamente, ultracríticas. Com a blockchain, a ideia é que o paciente se torne o verdadeiro dono do seu historial clínico. É isso mesmo. Imagina que podes dar uma chave de acesso temporária a um novo médico para ele ver o teu histórico. A consulta acaba, o acesso é revogado. O controle está sempre, sempre do lado do paciente. Mas a informação está lá segura e pronta a ser partilhada quando é preciso. E por último, um exemplo que nos toca a todos, a cadeia de abastecimento. Pensem num produto luxo, num medicamento ou até em alimentos biológicos. Como é que podemos ter a certeza de que são mesmo autênticos? Com a blockchain é possível registar cada passo que o produto dá, desde a fábrica ou da quinta até chegar à prateleira da loja. O consumidor, com o telemóvel, pode ler um QR Code e ver a biografia completa daquele produto. É uma garantia de autenticidade e origem que era impensável há uns anos. Ok, até agora parece a solução para todos os males do mundo, mas, como em qualquer tecnologia dar os primeiros passos, nem tudo é um mar de rosas. Claro que não. É fundamental ter uma visão equilibrada e perceber que ainda há desafios enormes para a adoção em massa. Alguns dos principais obstáculos são, por exemplo, a escalabilidade. A velocidade das transações ainda é um problema em algumas das redes mais conhecidas e, claro, o famoso consumo de energia de alguns sistemas como o Proof of Work da Bitcoin, que é altíssimo. E depois há um quebra-cabeças legal que é muito interessante. Como é que uma tecnologia que é, por definição, imutável, onde nada se pode apagar, convive com leis como o nosso RGPD, que nos dá o direito a ser esquecido? É um nó complexo que reguladores e engenheiros ainda estão a tentar desatar. Portanto, e apesar destes desafios, a mensagem que fica é clara. Olhar para a blockchain não deve ser visto apenas como uma atualização de software. É muito mais do que isso. É uma decisão estratégica sobre o tipo de fundações de segurança e de confiança que uma empresa quer construir para o seu futuro e para a relação com os seus clientes. E com esta reflexão, deixamos a pergunta final no ar, que no fundo resume toda a nossa conversa. Para o seu negócio, para a sua realidade, a blockchain é um risco que não vale a pena correr ou é uma revolução que não se pode dar ao luxo de ignorar? A resposta pode muito bem definir o futuro da sua empresa. Muito obrigado por nos ter acompanhado.